Olá, eu sou o Jairo, Eu sou o Júnior. do Alfabetização Diária. E na série de vídeos Educação Infantil é simples, mas não é fácil, o tema do episódio de hoje é como introduzir o alfabeto para as crianças. E antes de mais nada, dependendo do método que você utiliza, vai ser a forma que você ensina o alfabeto. Então, eu queria perguntar para o Júnior, porque nós utilizamos o método fônico. O que é o método fônico, Júnior? O método fônico é uma metodologia para alfabetizar que se utiliza da relação entre os grafemas e os fonemas. Então ele dá mais ênfase nos sons, tá? Que são esses fonemas que a gente fala, do que na parte gráfica. Então ele cria essa relação. Então, grafema é a parte gráfica, é a representação simbólica dos sons. Isso, dos fonemas. E o método fônico busca tornar consciente os fonemas, né, antes de partir para os grafemas, para a parte gráfica, Isso. para a representação gráfica. É um caminho que ele percorre, né? Primeiro ele torna consciente esses sons, tá? A criança brinca lá com os sons e depois você faz essa relação. Você faz essa relação porque o objetivo final do método fônico é criar o princípio alfabético. E que o princípio alfabético resumindo, né, é o que a criança tem que entender que quando muda a letra, muda o som e ela consegue manipular, né, essas letras e esses sons, né. Então, o princípio do método fônico é dar a capacidade da criança manipular os fonemas. Isso. Antes de começar a trabalhar com os grafemas, enfim. Tem um caminho, né, que o método percorre. E antes dela entrar em contato com letras, na verdade, ela trabalha esses sons através de várias formas, tá? Então, através de onomatopeias, dramatizações, etc. Tá? Galinha. Quem que faz esse som? Vaca. Você ouviu primeiro qual som? Galinha. A primeira. Então pega a galinha lá e coloca no número 1. Número 1, coloca o número 1. Aqui. Isso. Então, e quais são os mitos e as verdades sobre o método fônico? Porque eu já ouvi falar, e muita gente fala sobre isso, que o método fônico ele é muito rígido, que as crianças ficam parecendo uns robozinhos, que na verdade a criança não tem um bom desempenho quando é alfabetizado pelo método fônico, e também a verdade que eu já ouvi falar muito é que as pesquisas mostram que ele é o método mais eficiente para se alfabetizar. Por que tem essa história de que as crianças ficam muito robotizadas e por que as pesquisas mostram o contrário disso? É que assim, você tem que entender que para a criança aprender a ler, né, de acordo com o método fônico, ela tem que dominar uma técnica, tá? E criar uma habilidade mesmo. E em determinadas etapas da metodologia é um pouco mais mecânico, sim. Mas a questão não é essa, a questão é de como você passa para a criança essa parte mais robótica, que eles falam, né? Ou a parte mais técnica. Então depende muito mais da didática, né? De como a professora pega tudo isso e passa para a criança do que o método em si. É só ter um pouco mais de vontade e criatividade. Isso, dá. Hoje o método já está famoso, né? Já está se espalhando e tal. Então hoje você vê bastante coisa na internet, por exemplo, as professoras conseguem pegar e de forma lúdica, né? E divertida, elas já conseguem passar para as crianças. Com atividades, brincadeiras, né? Isso. Até comentei na primeira pergunta, que é o seguinte, no começo, por exemplo, bem no início mesmo do método, quando você começa a introduzir a criança nessa metodologia, se você vê uma sala de aula ou os pais em casa, etc., você vai ver que é bem lúdico, é bem engraçado, porque as crianças só ficam brincando com sons, manipulando sons, etc. Tá? Então nada de o som dessa letra é tal e o nome dela é tal. No começo nem faz isso, tá? E quando chega nessas etapas mais mecânicas,
Você não precisa colocar a criança sentada na sua frente e ficar 40 minutos lá falando, o som dessa letra é tal, o nome dela é tal, e fazer ela decorar tudo, entendeu? Não precisa ser desse jeito, né? Então você vê já que a didática, ela já está evoluindo junto com o método, etc. Assim. Então tá melhorando mesmo, né? O que eu ouço falar também, que tem algumas abordagens que diz que o aprendizado da leitura é uma coisa natural, como se fosse andar. E a gente sabe que não é assim, porque tem gente que anda, né? Que ninguém ensinou mesmo a andar, ela aprendeu a andar, ela tem essa potencialidade, né, de andar. Mas a alfabetização a gente sabe que ela tem que ser induzida mesmo. É uma técnica que a criança tem que desenvolver e ela é adquirida, tem um esforço, né? Então, por mais que tenha as brincadeiras de forma lúdica, você consegue desenvolver essa técnica, só que ela é induzida, né? Isso, não, tem que ser sistemático, né? Tem que ser sim, tá? Tem que ter começo, meio e fim, o professor tem que saber para onde que ele está indo, a criança tem que saber mais ou menos para onde ela está indo, né? Desde a primeira atividade até o final da atividade da semana, do mês, do ano, entendeu? Então tem que ter sim, tem que ser um pouco sistematizado. Mas é que eu falo assim, não tem nada a ver, só porque o método tem que ser sistematizado que tem que ser chato para a criança, entendeu? Não tem essa relação, não precisa ter essa relação. E quais são as verdades sobre o método fônico? Por que ele é um método eficiente? Hoje se acha muito pesquisa já, né, na internet, mas se você acompanhar alguns autores, até o brasileiro, por exemplo, o Capovilla, né, então ele já tem várias pesquisas que falam assim, que esse tipo de metodologia de que parte da menor unidade da fala, né, são mais eficientes, porque você não pode partir, por exemplo, da palavra, tá? E tentar ensinar a criança através da palavra, do texto, etc, porque são menos eficientes, já tem milhões de pesquisas. Você pode até fazer, mas o rendimento vai ser bem menor. Bem menor. Que eu falo assim, você pode até ensinar a criança a ler, entendeu? Mas se ela vai ler bem, se ela não vai gastar tanto memória de trabalho para executar tal tarefa na leitura, vai ser satisfatório. Então tem vários problemas, né, que outras metodologias trazem, né? Mas eu falei do Capovilla, mas tem, por exemplo, o professor José Moraes, que é de Portugal, que tem também várias pesquisas sobre. Pode ler, ir atrás desses autores que... Nós vamos ouvir a história da cigarra e a formiga. Agora só o pai vai falar, vocês só vão ouvir, tá bom? A cigarra e a formiga. A cigarra e a formiga. Chegou o inverno e a cigarra, morta de frio e de fome, foi bater a porta da casa da formiga para lhe pedir algo para comer. Ela que nem casa tinha para se abrigar. Durante toda a época do calor, a formiga nada mais fez do que trabalhar muito e estocar alimento para sobreviver ao duro inverno, resguardada dentro de casa. E agora, entrando no tema do episódio de hoje, como introduzir o ensino do alfabeto para as crianças na abordagem fônica? Qual a melhor forma, qual o melhor jeito? Tem um caminho sim, tá? Tem um caminho assim, eu até já falei nas primeiras perguntas. Você tem que entender assim, que as crianças elas têm que dominar, falar e ouvir bem, né? Os sons ambientes, ela começar a ter uma atenção auditiva. Tá? Aí, então a criança começa a brincar e manipular sons ambientes, colocados em sequência, etc. Depois, elas começam a trabalhar os fonemas, tá? Os fones, com dramatizações. Isso tudo sem entrar ainda no alfabeto. Aí depois que ela domina todos os fones, brinca com eles, manipula eles, aí você começa a introduzir o alfabeto. Só que o alfabeto, ainda mais na metodologia fônica, tem uma maneira melhor de aplicar. Qual é a maneira melhor? Não é a maneira de como a gente vê ele, por exemplo, a gente está acostumado a ver ele em salas, né? E é como a gente aprendeu, A, B, C, D, F, na sequência certa dele. Tem uma maneira mais fácil de você ensinar, tá? Por exemplo, você tem que começar, por exemplo, com as vogais. Por que vogais? Vogais e consoantes prolongáveis, que eles chamam.
Porque elas se sustentam. Então, por exemplo, você fala assim, a, e, ou v, que é o som do V, né? Então, as vogais e consoantes que se sustentam, tá? Por que isso? Você começa com vogal porque elas são fáceis de articular, né? O aparelho fonador aqui, você repara que é mais fácil da criança executar. Então começa com as vogais. Tá? A criança começa a balbuciar já, praticamente. As primeiras, você vê, as primeiras sons que saem assim, né? Sai mesmo, né, das crianças. Então são os mais fáceis. Depois você pode partir para as consoantes prolongáveis, que é o S, por exemplo, né? O V, o F do F. Só que aí, isso tudo ainda, você pega as dramatizações, que as crianças já têm trabalhado, ela já trabalhou esse som, ela já sabe fazer, já sabe executar esse som. Então o que você faz? Aí você fala, ó, lembra daquele sonzinho que a gente aprendeu, sei lá, do ventilador? É o sonzinho do V, entendeu? Aí você começa a fazer essa ligação, tá? Então, só voltando um pouquinho, para você introduzir então o alfabeto para a criança, primeiro você, em vez de apresentar os grafemas, né, as letras para a criança, você faz a discriminação auditiva. Isso, brinca com som. Como que você chamou? Atenção? Atenção auditiva. Cria uma atenção auditiva com sons ambientes, etc. Daí tem várias atividades que você pode fazer tem muita coisa. Com objetos, para ela definir o som, se o som é de água, se é Isso, ela achar o som em determinado ambiente, ela localizar, né, o som, sequenciar, ela sequenciar, ela indicar que som que é, tudo som ambiente, tá? Para ela entender, tá vindo um barulho tal, se é som de um animal, se é som de um pássaro, de um gato, de um cachorro. Isso, você vai criando uma atenção auditiva mesmo. Aí ela vai treinando a audição para daí entrar nos fonemas. Isso, aí você entra nos fonemas, só que os fonemas assim, eles podem ser bem dramatizados, assim, né, com onomatopeias, etc. Então, por exemplo, o som do ventilador, é o som do nosso V, entendeu? Então você brinca com a criança com o ventilador, entendeu? Com imagem, ou se tiver um ventilador, etc. Tá? Então, o que a criança quer? Com S, o V, com o T, com o B, todos você pode, na internet já tem bastante gente que dramatizou todos. E dá pra criar também. Aí a criança, o que é a criança? A criança tem isso na cabeça e ela já consegue executar, consegue brincar com isso. E aí quando você vai brincar, por exemplo, aí vai começar a introduzir as vogais. O A, eu lembro do A do Atim, né? Você brinca com o Atim. Aí você fala, lembra lá quando eu falo Atim? O A é o sonzinho do A. Aí você já começa a fazer essa ligação. Então, entrando agora, qual que é a melhor sequência de ensinar as dramatizações e os fonemas para as crianças? Aí a melhor sequência você começa com as vogais, que eu falei assim, são mais fáceis de articular mesmo, né? Com o aparelho fonador. Depois você vai para as consoantes prolongáveis. Tá? Por que as prolongadas? Porque é fácil de sustentar, é mais fácil de ensinar, tá bom? Isso. E depois você vai para as consoantes que não são prolongáveis, tá? E depois você vai para os grafemas mais complexos, né? Que, por exemplo, sons nasais, que é são aqueles sons que você usa o nariz para sair, tá? Executar o som. O CH, apesar que o CH você trabalha com X antes, né? Então é o LH, o P, o D, o B. Isso. Né? Aí, essas são as consoantes que não são prolongáveis, são mais difíceis de trabalhar. E é até mais difícil você inventar uma história, uma dramatização, mas dá pra fazer. Mas tem bastante na internet. Então siga essa sequência. Júnior, é regra isso? Não é regra, mas é a melhor sequência para a didática mesmo, né? Para a parte pedagógica. É mais fácil de ensinar. Porque começa da mais simples e vai até a mais difícil. Tá? Então é a melhor sequência. A, E, I, O, U, que o fonema corresponde com o nome da letra. Isso, tem isso também, que é mais fácil ainda, né? Aí o F, né? Você pode fazer tipo V. O V que é né? O S, né? O X da chuva, sim, né? O X, sim. O Z, né? Que é a abelha. Tem o J, né?
Aí depois que você trabalhou esse, pode ser nessa sequência. Aí você vai para as consoantes que não são prolongadas, né? Você já vê que é mais difícil até executar, até para você ensinar para a criança ela olhar para sua boca, executar, Sim. etc. Entendeu? Que é o B, né? Você vê, já é difícil, né? Perceber, tem o né? T, o que mais? Sim. Tem o L, o L. Só que dá pra. Ela sustenta ainda, né? Enfim. O Q, apesar que o Q e o C, né? É o som do C. Mas o som do C. Por isso, ó, pra você ver, ó, o A, B, C. O C seria, se você seguisse na forma do alfabeto, C já seria o terceiro, o B e o C. E já é um fonema já bem mais difícil para você ensinar do que, por exemplo, o V. É como se a criança está aprendendo a andar, você já quer que ela comece a correr e pular, né? Isso, exatamente. Então já fica mais difícil. Então não precisa seguir a sequência do alfabeto, mesmo. O que é muito comum quando a criança está começando a desenvolver o sistema fonológico, né? O aparelho fonador, né? Isso, porque é uma questão muscular mesmo, ela tem que exercitar, então ela vai ter que praticar isso. Aí o que eu percebo com as minhas crianças é que eles, às vezes, eles pronunciam os fonemas, só que eles não têm consciência que eles estão pronunciando certo ou errado. Às vezes eles acham que está pronunciando certo, mas não está. Aí o que eu faço, uma técnica que eu uso? Eu olho bem pro rosto deles e falo, presta atenção no jeito que a minha boca vai fazer. Isso. Aí eu faço de forma bem mais lenta e demonstrando para eles como fazer. Aí rapidinho eles conseguem fazer. Né? O L, por exemplo, é um pouco mais difícil, né? Aí eles olham a minha boca. Coloca a língua lá. Isso. Eu nem explico muito o movimento, mas eu mostro para eles, eu demonstro para eles como fazer o movimento da língua, da boca e tal. Aí eles olhando, eles começam a me imitar. Aí eles já conseguem pronunciar corretamente. Geralmente é fácil, tá? Geralmente a criança aprende isso fácil, tá? Não é um negócio assim muito difícil. As crianças que têm dificuldade com isso, que falam, não tem jeito, depois que ela já subiu em várias etapas lá do método, etc, não tem jeito, aí tem que procurar uma ajuda especializada, né? Para um fono mesmo, né? Que aí ele vai passar uma série de exercícios para o aparelho fonador, né? Para trabalhar. Mas em geral é isso, são técnicas que a gente passa para o aparelho fonador, técnicas para ela ouvir, para ela executar o som, etc. Isso é interessante porque quando a gente vai aprender outra língua, você percebe que tem determinados pronúncios que você não consegue falar, né? Não consegue pronunciar, você tem dificuldade porque a articulação é diferente mesmo. Então você tem que treinar para conseguir. Você nunca fez aquele som, né? Você não trabalha aquele som, não executa aquele som, porque não tem na sua língua. Você tem que ficar treinando. Tem que ficar treinando. E é engraçado que quanto mais jovem, né? Isso é comprovado até, quanto mais cedo, melhor. A criança desenvolver o sistema fonador. Tem uma janela, a famosa janela aí dos 3 aos 6 aí, que é a janela de aprendizagem, né? Que eles falam que é a melhor época. Música é muito bom também para trabalhar com dramatização, né? Música, você pode fazer leitura para a criança e dar ênfase nos fonemas que você quer trabalhar também. Tem vários livros já, tá, gente? Vocês procurarem, tem um monte de livro que no meio da historinha tem várias palavras que dão ênfase nisso, tem as dramatizações, né? Tem as onomatopeias, etc. E aí a criança começa a brincar com aquilo. Isso é muito importante no começo mesmo da alfabetização, né? A gente chama de pré-alfabetização isso. No começo da pré-alfabetização. E depois depois que a criança domina tudo isso, aí você vai para a conexão, né? Aí depois a gente fala assim, vai para a criança entender o princípio alfabético, que é a criança que ela entende que tipo a letra tem um som e que se ela muda aquela letra na palavra, muda o som, entendeu? Aí ela começa a manipular aquilo, aí ela começa a entender o princípio alfabético, entendeu? Sim. Não, antes de você pegar, repete pra mim. A. Não. Primeiro olha pra mim e fala o que eu falei. E por que ensinar os fonemas antes de apresentar as palavras para as crianças? Qual é a importância disso?
Tá, é muito importante, porque assim, existem alguns métodos, que eu nem sei se são métodos isso ainda, tá? Não sei Algumas se tem uma, abordagens. umas abordagens, assim, que os pais, eu vejo assim, pais, às vezes professores, que eles pegam palavras e em flashcards, assim, né? Nas folhas, assim, aí mostra pra criança, aí a criança já lê. Isso e é impressionante mesmo, porque você vê umas crianças desse tamanhozinho assim, né? E já leu um monte de palavras, decorou um monte de palavras. Só que isso, você fala assim, nossa, um negócio impressionante, só que isso não é bom fazer na fase de alfabetização. Por quê? A criança, ela tá decorando a forma da palavra, inteiriça, assim, a silhueta dela, entendeu? Então, o que acontece? A criança, ela tem uma capacidade imensa de decorar várias formas dessas, tá? A memória da criança é incrível mesmo, assim. E aí o que acontece? A criança decora várias, aí o pai acha que está mostrando a palavra, a criança está lendo, tá? Porque no método fônico, ler é você decodificar e codificar, tá? Então ela tem que decodificar e codificar todos os fonemas, tá? Todas as letrinhas, os grafemas. Então o que acontece? Você tira essa habilidade da criança e está pedindo outra coisa para ela, quando você mostra a palavra inteira, tá? É claro que, Júnior, mas a gente não lê a palavra inteira. Não, quando a gente lê ainda, a gente decodifica e codifica, tá? Só que de outra forma, a gente não pega a silhueta, lê e faz, tá? Então, aí o que você está criando na criança? Você está criando um vício, tá? Dela decorar essas formas. Então, no começo, não faz isso. Começa com a menor unidade mesmo da palavra, tá? Começa trabalhando manipulação de fonemas. Isso, né? começa. Que são os sons. Isso. Né? Por quê? Quando ela começa a manipular e entende o princípio alfabético, você vai começar a fazer as sílabas, tá? Vai o viu-a, vá, vai ser vá, né? Ela começa assim. E aí ela vai ligando, conectando e vai criando as palavras, tá? Então, quando ela lê, ela vai fazer isso. Por quê? Para palavras novas, por exemplo, a gente encontra palavras novas e toda vez que a gente vai ler, a gente encontra uma palavra nova. É adulto, um bom leitor ainda, sempre se encontra. E imagina uma criança que tem um vocabulário precário, né? Se for ler um Camilo Castelo Branco, por exemplo, né? Você né? Então o que você faz? Você tem que ficar toda hora ali, você não vai conseguir ler a forma da palavra, você tem que decodificar e codificar mesmo, entendeu? Então a criança faz isso quando ela está aprendendo a formar as palavrinhas. Então ela vai ficar lendo lá sílabazinha por sílabazinha, etc, etc. Aí quando aparece, por exemplo, no caso de casa. Ela lê lá, casa. Aí quando você troca o A pelo O, caso, ela tem que ler caso. Uma criança, quando você começa a trabalhar a criança com palavras, é muito mais fácil ela ler casa no lugar de caso, ou caso no lugar de casa. Ou depende do primeiro que você colocou, entendeu? Porque ela tá decorando aquela forma. Você me fez lembrar uma história. Eu não vou falar o nome do lugar, mas o Augusto, quando ele tinha 2 anos, 2 anos e meio, eu coloquei ele numa escola de matemática. E aí chegou uma hora, como ele era muito novo, ele não estava querendo fazer as atividades, né? Que é normal. Chegou uma hora que eles ficam assim, aí depois continuou, ele fez bastante tempo. Mas aí ele não estava querendo fazer, daí a instrutora lá do lugar falou assim, o que você acha de ensinar português para ele? Vamos ver se ele aprende, se ele vai ter interesse e tal. Aí pegou a apostilinha lá, o primeiro nível de português, que é para alfabetizar mesmo, né? Porque ele tinha 2 anos e pouco. Aí começou, e aí eu fiquei olhando, porque antes disso, a hora que ele não estava querendo fazer as atividades de matemática, eu fiquei do lado lá, auxiliando, né? Aí, daí era desse jeito. Tinha um rosto, aí depois do rosto tinha a fragmentação, daí tinha só o olho, só a boca, só o nariz, só as orelhas, e aí ele ia falando, isso aqui é o olho, isso aqui é a boca. Aí depois tinha do lado o olho e o escrito olho, tinha a imagem do olho escrito olho, a imagem da boca escrito boca, e daí ele foi falando, olho, boca e tal, aí depois só tinha a palavra, boca, aí ele associou a imagem da palavra com a imagem, com a imagem da boca, aí ele falou boca. Tá lendo, né? Mas eu sabia que isso na verdade ia prejudicar ele. Daí a hora que ela terminou, a instrutora falou, você viu como é que ele gostou? Impressionante. E ele acertou tudo. Ela achou que eu ia ficar impressionado. Eu falei, beleza, mas pode continuar com a matemática.
Não, porque impressiona, né? E alguns, tem criança na internet assim que o pai coloca um monte, assim, e a criança lendo, mas né? assim, em 5 minutos ele tava lendo, né? Isso, E é engraçado que nessa época eu estava começando a ensinar os fonemas para ele. Então quando o pai pega a criança que já tá olhando a palavra ali, falando, não é olho, é boca, e aí vai começar a ensinar os sons, ele fala assim, mas esse aqui é melhor, que ele já tá lendo, mas na verdade ele não tá lendo. Não. Porque lá na frente, esse aqui que aprendeu, desenvolveu a técnica de manipulação fonêmica, né? De manipular os sons e tal, qualquer palavra que você der para ele, ele vai ler. E esse que aprendeu a palavra inteira, ele não vai ler qualquer palavra. Ele vai ter dificuldade e você vai ter que daí corrigir isso numa fase muito mais difícil. Ixi, vai dar um problemão. Já tem até pesquisa sobre isso, assim. Tem pesquisa que eles colocam um grupo de alunos lá com o método fônico e o global aí, né, que eles falam. E aí realmente o boom de vocabulário no começo, né, do global é altíssimo, porque a criança decorou aí, o fônico no começo tá ali, penando ali, né, sofrendo, tadinho. Mas o que acontece? Aí, quando você começa a aumentar o vocabulário, palavras novas, etc., você vê que o global ele cai e o fônico começa a subir, entendeu? Então, no começo, parece penoso mesmo, parece chato, um pouco mecânico, etc. Mas é o que eu falei, depende também do jeito como você trabalha. Mas depois, a intenção do método é isso, é criar um leitor que ele consiga ler tudo, qualquer palavra que você dê, pseudo-palavra, são palavras que não existem. Que não significa nada. Eu af, assim. Aí a criança vai ler o af ali, entendeu? Tem Bibliotraco, né? Isso aí mesmo. Então a criança tem que saber ler desse jeito, qualquer coisa, tá? Então aí o que do método global cai. Então aí você vê que ela sobe e vai embora. Outra coisa que é muito comum que eu vejo o pessoal, os pais que educam os filhos fazendo, é começar a apresentar os fonemas usando palavras já, por exemplo, vai apresentar o A, aí coloca assim, abelha, entendeu? Você vai apresentar o B, bola, usando o método fônico de alguma forma, mas assim, já começa a apresentar a palavra enfatizando. Eu sei que tem uma fase no método fônico que você pode fazer isso. Enfatizar o começo, mas assim, no início é bom fazer isso? Não, porque assim, tem isso mesmo, tem exercícios, tá, de análise e síntese no futuro, né? Depois que a criança já entendeu o princípio alfabético, eles começam a fazer essas manipulações. Aí o que acontece? Circule a palavra, né, que comece com o sonzinho A. Aí vai estar abelha, bola e sei lá, boi. Aí ela vai dar A, B. Aí ela faz. Isso tem, tá? Mas no começo não. No começo atrapalha mais. Porque não faz sentido. É muito mais fácil você falar qual é o som da abelha. Aí depois ele já está com a pronúncia boa dos fonemas. Aí você apresenta a letra Z, né? O grafema, e fala assim, essa letra tem o som da abelhinha, que é zzz. Isso. Aí na etapa lá na frente, quando ele já está fazendo análise e síntese, ele já domina os fonemas, aí você faz essa atividade. Isso, e não se preocupa que a criança não vai, só porque a abelha você sempre falou que a abelha fez o sonzinho zzz. E aí quando ele vê a abelha, ele vai começar a escrever com Z. Não tem nada a ver isso, entendeu? Não se preocupa, criança é mais inteligente que a gente pensa. Sim. Eles não vão fazer essa atrapalhada aí. Então, Júnior, de forma prática, como a gente faz cada etapa dessa de introduzir o alfabeto para as crianças? Tá, eu aconselho fazer assim, por exemplo, primeiro quando você vai lá, começa trabalhando com sons ambientes, tá? Brincando com sons ambientes. É claro que, por exemplo, você está lá na sua casa, você não vai conseguir fazer todos os sons ambientes, mas hoje, graças a Deus, a gente tem internet, YouTube. Tem brinquedos também. Isso, tem brinquedos que você aperta o botãozinho, né, e sai tal som. Então, brincar e manipular esse som. Começa indicando o som. Por exemplo, você vai colocar lá um passarinho, um boi e uma abelha. Aí você coloca o som do passarinho no MP3, você pode baixar do YouTube. No celular. Se você procurar no YouTube lá, Sound Effect, lá efeitos sonoros no YouTube, você vai achar um monte de coisa. E eu faço isso, eu baixo de lá, crio minhas sequências, etc.
Aí a criança começa indicando, é esse somzinho aqui, é isso, é esse somzinho aí. Aí depois você pode brincar com esses sons em sequenciá-los. Primeiro coloca lá a abelha e o passarinho. Aí ela vai ouvir a abelha e passarinho, ela tem que pegar lá a figurinha abelha e colocar abelha e passarinho. Pode ser isso. Então você pode trabalhar com imagens, né, com flashcards, para ir colocando em sequência. Mudando essa sequência, porque isso vai ajudar também na memória de curto prazo, que a criança usa bastante, tá? É muito importante isso também. Aí depois você começa junto com isso trabalhar com os sonzinhos dos fonemas mesmo, né? Os fones. Por quê? Aí você mais trabalha com dramatizações, é igual eu falei. Através de livros tem, você começa a brincar com a criança, vamos ouvir aqui o sonzinho do ventilador, né, e da chuva. Então tá lá, aí ele vai ouvir lá, e a chuva, tá? Aí com figuras, você coloca o ventilador e uma chuva. Quem se ouviu primeiro? Esse. Quem se ouviu por último? Mesma coisa com sons ambiente, só que agora com sons, né, já visualizando o alfabeto. Você fala, os grafemas. Daqui para frente eu vou começar a trabalhar com os grafemas, né, com o alfabeto. Trabalhou isso, a criança dominou todos, né, brincou, manipulou bem todos, etc. Aí você começa a trabalhar o alfabeto, não da sequência como a gente aprende, não da sequência do alfabeto mesmo. Começa com as vogais, são mais fáceis de pronunciar, mais fáceis de brincar, e elas são prolongadas. Depois vai para as consoantes prolongáveis, também são mais fáceis de pronunciar. Isso. Aí tudo isso. Essas crianças já brincou, elas já brincaram com esses sons. Então ela vai ser mais fácil você manipular eles. E aí você começa a indicar, essa letrinha é o F, tá? Mas o sonzinho dela não é F, o sonzinho dela é F, tá bom? Aí você já começa a indicar. É claro que você não precisa de uma vez, hoje a gente vai aprender o alfabeto. Aí você ensina todo o alfabeto para a criança no primeiro dia. Não, né, meu? Vai encher os picuados da criança, né? Então não, faz lá 1, 2, no segundo dia ensina mais um, recapitula o que você já aprendeu, e aí vai criando uma evolução ali dos grafemas. E aí você vai depois para as consoantes que não são prolongáveis, que são mais difíceis de trabalhar. Mesma coisa, a criança já trabalhou com dramatização, etc. Faz lá a associação com ela. Porque depois que a criança entende, olha só, que letrinha tal faz tal som, e que letrinha tal às vezes faz até mais de um som, né? Porque tem grafema que faz mais de um som. Aí, o que a criança tem na cabeça dela? Ela tem o princípio alfabético bem trabalhado. E aí, depois disso, você já começa a formar as sílabas, vai formando as palavras menores, com 3 fonemas, tipo uva, né? Ovo, né? Começa com oi, ai, ui, ei, né? Não vai colocar um Y lá, assim, sabe? Já um W, entendeu? Não precisa atrapalhar. Vai um X, né? Não precisa, sabe? Atrapalhar. Faz sempre mais o simples o mais complexo, tá? E aí já coloca Lexo pra criança ler, né? Primeira palavra, né? Aí você atrapalha a criança, entendeu? Da mesma forma que os fonemas você segue uma sequência do mais fácil ao mais difícil, as letras também. Você começa com as letras mais fáceis, né? Com as palavras, né? Desculpa. Começa com umas palavras mais fáceis e vai para as palavras mais difíceis. Você vai trabalhar as palavras com os fonemas mais fáceis primeiro. Por exemplo, eu falei da uva e do ovo, né? Uma vogal, né? E uma consoante, tá? Aí tá? Aí você vai aí você vai juntando. O que eu fiz com as meninas, por exemplo, foi assim. Faz anos já, né? Eu comecei lá, elas começaram a manipular bem os fones, né? Tipo, associar já o grafema com o fonema, tipo, mostrava o O, ela O, mostrava o A, ela A, mostrava o V, ela V, mostrava o F, ela F. Aí a hora que elas já estavam bem craque nisso, aí eu comecei a juntar palavras de 2 letras, né? Oi, ui e tal. Aí depois, eu só comecei a colocar algumas consoantes, né? Daí tipo, oi, daí colocou o B antes, daí ficou boi, entendeu? Ua, au, ua, aí
lua, então colocou ficou lua. Isso. Aí elas iam montando e conforme elas iam montando e descobriam o que estava escrito, elas ficavam super satisfeitas, ficavam claro. muito felizes assim de conseguir resolver, né, ler as palavrinhas, sabe? Isso é uma coisa que é muito importante também, né, que eu não falei, mas começa a fazer essas modificações principalmente no começo da palavra, tá? Porque é mais fácil ela perceber. Depois você vai pro prefixo, final, né? isso, no prefixo. Depois vai pro final, depois vai pro meio, tá bom? Então a atenção no começo da palavra ali é mais fácil, tá? E depois você vai trabalhando no final, no meio, etc. Você pode colocar boi, aí depois colocou bola, né? Boia, né? A mesma coisa, né? Bu-bo-i-a. Só colocou o B depois o A, né? Fica boia, né? Isso, eu entendi o que você falou. Vai aumentando no começo e depois no final. Isso, depois que ela já estiver manipulando bem, lendo bem. No começo, aí depois começa a trabalhar com o final, etc. Então, sempre pensando do mais simples mesmo, do que ela já domina bem, pro mais difícil. Né? Fala o nome de cada imagem. Chapéu. Termina com E outra questão, e quando existe fonemas que tem mais de um som? Como trabalhar nesse início, né? Que a criança está começando a manipular os fonemas. Como trabalha, ou é essa hora de ensinar? Que hora que é a hora de ensinar fonemas que tem mais de um som? O R, por exemplo? O R, o R é o que sempre perguntam, né? É que assim, o R ele tem mais de um som. O A também tem vários. Aí só que eu faço? O R em especial, assim, você vai ensinar lá no começo mesmo com sons, com dramatizações, você vai ensinar os dois sons. Por exemplo, o R, a gente chama de R fraco, né? Que é aquele que a língua treme, né? E o R forte, do cachorro, né? Entendeu? Ensina os dois, faz ela brincar com esses dois, tá? Quando você falar para a criança, o R é o nome dessa letrinha é o R, mas ele tem dois sons, tá? Tem o R e o RO, tá? A gente tem que pensar assim, tá bom, a criança já entendeu isso, decorou isso mesmo, tá? Legal. Tem uma fase que a criança se perde um pouco numa fase que ela já está escrevendo. Aí quando você fala para ela escrever, por exemplo, cachorro, né? Aí você fala assim, cachorro, aí às vezes coloca cachorro, tá? E aí você vai falar, aí você volta, você fala, lembra que o som tem o R tem dois sonzinhos? Quando você ouvir o RO de forte, é o 2R, tá? Quando você ouvir o R de fraco, é um R só. E aí por quê? Aí mais adiante, você vai completando o ensino da criança com ortografia, com leitura mesmo, que até lá, às vezes a criança já leu tanta palavra, entendeu? Até lista de palavras, etc., ou mini livros pequenos e curtos, né? Que ela nem vai precisar resolver isso, porque ela já decorou que a palavra, com a leitura ela já resolveu esse problema, tá? Então não se preocupa tanto. Se você lê bastante para a criança, ela vai começar. Coloca a criança, coloca o livro para a criança ver o que você está lendo, vai passando o dedo e lendo, ela vai começar a acompanhar e ver. Isso. Na fase que a criança já está começando a ler as pequenas palavras, aí vai ter lá, por exemplo, carro, né, com os dois R's. Aí você vai falar, esse é o som, porque ela pode até perguntar, nunca aconteceu isso começo. Porque tem dois R's? Porque quando tem dois R's, faz o sonzinho do R forte. Lembra que o R tem dois sonzinhos? Faz ro. Vai fazendo isso, vai trabalhando. Ou carro, de carro, sei lá, carro, né? E agora, por quê? Esse é o sonzinho do R fraco. Pronto, não tem muita dificuldade. E tem o R também, né? Que aí é o final, né? Então você não precisa ensinar isso, por exemplo. Você não precisa... o R tem esse nome e tem todos esses sons. Você não precisa ensinar tudo isso ao mesmo tempo. Calma, entendeu? Ensina esses sonzinhos. Aí, à medida que ela vai aprendendo a ler, ela vai às vezes até corrigindo isso. Aí, caso chegue no final, ainda ela tá lendo uma palavra com o R com outro som, aí você fala, não, toda vez que o R estiver no final, ele vai ter esse sonzinho aqui. Pronto, ela vai fazendo, vai... não é hora de se preocupar com isso, não é hora. Por exemplo, o A também tem A aberto, A fechado, A nasalado, né? Tem vários A's. Mas aí muda, né? O grafema, né? Mas mesmo mudando, você falou, quando o A, por exemplo, o A nasalado, né?
né? Aí muda o grafema. Ó, quando tiver o A desse jeito com o eminho ou com o eninho, já faz outro som. Sim. Então não é difícil também resolver, assim. Não é um bicho de 7 cabeças, o som, porque a gente fala, tá, mas e esses outros sons aqui? Tá, eles têm as representações deles, tá? E as crianças vão manipulando de acordo com a dificuldade, né? Mas por isso que eu falo, começa com as vogais, não precisa, vou aprender a vogal, já não precisa falar que o A, que isso é o Azinho, e o somzinho dele é o A, aí, mas tem o A com N, tem o A com tio, não, calma, não precisa mostrar tudo isso agora, vai aumentando, né, gradativamente a dificuldade das coisas, né, e a criança vai entendendo também como funciona o esquema, mudou o som. Então esse deve ser outro som, esse aí, porque mudou, não é o mesmo, entendeu? Só dela entender isso já é um avanço, Sim. entendeu? Então, quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso, assim. Acho que deu pra entender, né, mas como que trabalha o alfabeto. Assim. O mais importante é começar do mais simples, do mais complexo, as vogais, depois as consoantes que se sustentam, né? As prolongadas. Uma coisa só, assim, quando, por exemplo, os pais, principalmente pais, né, começa no quarto, né, começa a colocar o alfabeto no quarto, pregando, porque é bom isso, tá? É uma dica que eu dou. Que a criança começa a pregar lá, imprime o alfabeto bonitinho, aprendeu a letrinha A, põe a letrinha A lá, põe o E, vai o E. Aí você vai estar lá assim, A, E, U. Quando a criança, aí você fala assim, Júnior, o V, onde eu vou pôr o V? Põe o V. Veio, sei lá, o S, que é antes do V, né, no alfabeto, isso. Aí o que acontece? Puxa o V pra cá, põe o S aqui, aí você vai aumentando gradativamente o seu alfabeto. E a criança vai vendo todo dia aquilo lá, os sonzinhos, às vezes ela até esquece mesmo. Ela, ai meu Deus, esqueci. Aí ela olha lá, olha lá, como que é, tal. Aí ela faz essa referência. Então pode colocar no quarto da criança, bem bonitinho o alfabeto. Eu tenho um brinquedo em casa que é alguma coisa Manson, não lembro agora a marca, mas é uma caixinha de madeira que tem as letras de plástico, assim. E tem um monte repetida, vários A's, vários B's, enfim. Aí eu ia dar na mão da criança e falar qual é o som dessa letra, daí ela falava, tal, aí gradativamente ia aumentando. Isso. E sempre eu pegava, e aí pra formar as palavras eu fazia com essas letrinhas de plástico. Isso, ajuda. Porque no começo faz muito com isso, né? Objetos manipuláveis. Mas se não tiver, imprime e cola. Dá na mesma. Também. Ajuda. Ou faz pequeno, do jeito que quiser, né? Isso. Então eu acho que era isso. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Grande abraço. Até a próxima. Até!